Seja muito bem-vindo, você que está entrando agora, nos acompanhando pelas nossas redes sociais, agora também no YouTube e também no nosso Facebook e no Instagram. Que bom ter você aqui conosco. Nós estamos na primeira igreja batista da cidade de Jacareí. Eu sou o pastor Fernando Sanches, um dos pastores desta comunidade que tem como desafio não deixar o amor parar. Nós estamos no meio de uma jornada de 40 dias de oração. Estamos entrando na nossa última semana. E durante esse tempo, eu quero partilhar com vocês sobre quando Deus abre as janelas dos céus para derramar o seu poder. Quando Deus abre as janelas dos céus para derramar o seu poder. A Bíblia, ela fala muitas ocasiões, menciona nas Escrituras que os céus se abriram. E também ela fala que os céus podem se fechar. Em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo número 12, nós vemos que Deus disse ao seu povo, por meio de Salomão, depois de ter respondido a uma oração, que os céus podem se fechar. Pode não haver chuva, pode haver doença, pode afetar a prosperidade. E ali nas Escrituras, ele também disse o que nós deveríamos fazer para que os céus voltassem a se abrir. E ela disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse foi o nosso versículo-chave para estes 40 dias. Deus, Ele está disposto a abrir as janelas dos céus e trazer cura. Agora, existem ações que eu e você precisamos ter para perceber e experimentar os céus abertos sobre a nossa vida. Quando Deus abre as janelas dos céus, existe cura. Quando Deus abre as janelas dos céus, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre todos aqueles que creem e invocam o seu nome. Quem diz isto é a palavra de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, quero que você leia comigo, ali mesmo na sua casa, em voz alta, onde você estiver na projeção. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. No Novo Testamento, poder é uma pessoa. Poder não é uma energia, poder não é uma força. Na Bíblia, poder é uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo de Deus. No batismo de Jesus, os céus se abriram e o Espírito Santo de Deus revelou-se em forma de pomba. E desde ali nós vemos o anunciamento profético a respeito do poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu falo para você que quando as janelas do céu se abrem para derramar o poder de Deus, eu estou me referindo à pessoa do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 6, nós lemos assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu, repare bem, um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava.
Haviam em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Lá em Gênesis, quando os homens quiseram construir uma torre, a Torre de Babel, as línguas foram derramadas e os homens se espalharam. Em Atos capítulo 2, quando os céus se abrem, agora o Espírito Santo une as línguas diferentes numa só direção, trazendo unidade. É possível trazer unidade sobre uma nação, sobre uma família, sobre uma igreja, sobre um ministério, sobre uma comunidade, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você entenda qual foi o impacto dos céus terem se aberto para derramar o Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que você percebe que quando os céus se derramaram para derramar poder, o Espírito Santo é uma promessa que nos ensina e nos dá segurança. A primeira coisa que você percebe é o cumprimento de uma promessa que nos ensina e nos dá segurança. Esta é a pessoa do Espírito Santo. Repare o que diz João capítulo 14, versículo 26 ao 27. Lemos assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Repare bem, lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Jesus ministrou esta palavra aos seus discípulos no momento que ele anunciou que ele não estaria mais fisicamente com os seus discípulos. Seria necessário passar pela cruz e depois da ressurreição ele estaria de volta com o Pai. Os discípulos sentiram-se perdidos, confusos, inseguros, perturbados. De certa maneira, talvez a impressão de abandono estava neles. Eu e você, quando passamos por incertezas e inseguranças, muitas vezes temos a sensação de que parece que Deus não está olhando ou não está nos enxergando. Duas coisas acontecem nesse texto. Primeiro, em Atos capítulo 2, é o cumprimento de uma promessa. Jesus prometeu neste versículo, dizendo: eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar aquele que estará do lado, eu vou enviar um Consolador que vai lembrar-lhes tudo o que eu tenho falado. Ele é um mestre. Ele é quem o ensina. Quando você se senta para ler a Bíblia, eu quero que você saiba que o professor, o autor das Escrituras, está sentado com você. Eu quero que quando você se sentir confuso, perdido, sem direção, você lembre que o Espírito Santo de Deus está do seu lado, para te dar direção, para te ensinar, mas também para lhe dar a paz. Aqui o texto vai dizer que esta paz é uma paz diferente. A paz do mundo é a ausência de conflito, a ausência de problemas, a ausência de dificuldades. Mas a paz que Cristo promete na sua palavra não é como o mundo a dá. Por isso as Escrituras dizem: deixo-lhes a minha paz. Não se perturbem os seus corações. Não tenha medo. Não tenha medo. Por isso você pode respirar espiritualmente, como nós aprendemos desta semana no CR pela nossa ministra Eliane. Você pode colocar a mão no peito e inspirar dizendo Jesus. E você pode respirar dizendo: eu pertenço a ti.
Você pode fazer esse exercício dizendo: Jesus, eu pertenço a Ti. A palavra de Deus promete para mim e para você, no tempo de insegurança. Deus sabe que a nossa tendência diante das dificuldades é perturbar-nos. Por que eu digo isso? Porque Jesus não teria dito para seus discípulos: não se perturbem. Ele sabe que eu e você temos medo. A nossa tendência natural, aquilo que foge ao nosso controle, é o medo. Por que eu digo que Ele sabe? Porque Ele diz para seus discípulos: não tenham medo. Ele também sabe que nós nos sentimos inseguros quando não conseguimos enxergar o que está pela frente. Quando está cheio de neblinas, quando nós não temos a clareza do que vem no dia seguinte. Por isso Ele lhe disse: eu vou lhes ensinar. Sabe quem é esta pessoa que vai fazer isso? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele vai lhe ensinar e Ele vai trazer segurança sobre o teu coração. Ele é o cumprimento da promessa. Quando os céus se abrem, então, Ele derrama sobre você direção e paz. Glória a Deus pela pessoa do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Você acha que foi só isso? Não, imagine só. Segunda coisa, que quando os céus se abrem para derramar do Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele é a presença real que nos consola e nos convence do pecado. Olha o que vai dizer João capítulo 16. Versículos 7 e 8, foram as últimas palavras de Jesus para seus discípulos antes da crucificação. Diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Repare bem, é para o bem de vocês que eu vou. Para os discípulos, eles poderiam entender que estavam sendo abandonados, que eles estavam sendo deixados à sua própria direção. Existem coisas que vêm na nossa vida que nós não entendemos. Quando elas chegam, são dolorosas. Quando elas chegam, elas causam em nós, às vezes, inseguranças, incertezas, medos. Mas a palavra de Deus vem e diz: é para o bem de vocês. Se eu não for, diz a Escritura, o conselheiro não virá. Está falando a respeito do Espírito Santo para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Todas as vezes que Deus abre as janelas dos céus e Ele derrama do Espírito Santo dele sobre a nossa vida, Ele quer derramar sobre a nossa vida três coisas: a convicção do pecado, a convicção daquilo que é justo, daquilo que não é, e a convicção na nossa vida do juízo. Deus, quando abre as janelas dos céus, Ele traz tanto consolo quanto disciplina. Porque Ele, por meio das circunstâncias difíceis, Ele não apenas fala, Ele grita. Eu entendo que nesses dias que o mundo está sendo abalado por um vírus, por algo que é invisível, Deus não está falando ao mundo. Eu creio que Ele está gritando. Ele está trazendo convicção de pecado. Ele está desvelando, encascarando, deixando aberto as injustiças sociais que estão acontecendo nos nossos dias. O quanto o mundo é injusto. Deus está também revelando juízo sobre o mundo, porque muitos de nós temos nos afastado de Deus. Se você entende que o Espírito Santo de Deus está se derramando, esses são três sinais, onde o Espírito Santo de Deus se derrama, ali as pessoas têm convicção dos seus pecados. Ali elas mudam de direção, de injustiça para justiça. Ali há temor a respeito do juízo de Deus. Às vezes eu vejo pessoas que dizem que o Espírito de Deus está se manifestando, ou está se revelando, mas não há mudança de vida. Não há convicção de pecado, não há mudança de direção. Eu quero dizer, isto é emocionalismo.
Isto não é avivamento, não é o derramar do Espírito, pois no lugar onde o Espírito de Deus se derrama, ali há convencimento de pecado. Talvez você pode dizer: Jesus, eu quero que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu país, sobre a minha cidade. Derrama o convencimento do pecado. Neste dia, a nação brasileira está jejuando em arrependimento. Neste dia, a nação brasileira está voltando-se para Deus. Junte-se àquilo que Deus está fazendo. Em terceiro lugar, quando Deus abre as janelas dos céus para derramar poder, para derramar o Espírito sobre nós é poder, é o dunamis de Deus para anunciar boas novas. A palavra poder aqui no grego, ela em grego significa dunamis, de onde se origina a palavra dinamite, algo que é explosivo, algo que vem de dentro para fora. Quando Deus abre as janelas dos céus, Ele sobre nós está derramando um poder. Mas não um poder para a minha glória, não um poder para mostrar o quanto eu sou bom. É um poder para que o Evangelho se espalhe a muitas nações. Olha o que vai dizer a palavra de Deus em Atos capítulo 7, versículos 55 ao 58, falando de Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, repare bem como Deus abre as janelas dos céus: vejo o céu aberto. Repita comigo: vejo o céu aberto e o Filho do homem de pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra eles, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que era o apóstolo Paulo. Aqui as janelas dos céus se abriram para receber como oferta a vida de uma testemunha que não recuou diante da ameaça. Só o poder de Deus pode nos dar força para entregar a nossa vida por causa do Evangelho. Uma vida que está cheia de Deus é uma vida que tem ousadia para proclamar a mensagem de salvação. Uma vida que está cheia do Espírito Santo não está preocupado na aprovação das pessoas. Uma vida que está cheia do Espírito Santo, ela não está em si mesmo pensando no que os outros vão pensar dela. Uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de poder, ela tem ousadia para proclamar a mensagem de salvação, mesmo que isto custe-nos muito caro. Pregar o Evangelho tem um preço. Pregar o Evangelho tem um preço físico, emocional, financeiro, de tempo. Se você quer os céus abertos sobre a sua vida, se você deseja que o Espírito Santo derrame poder sobre a sua vida, você verá se este poder está sobre você, se em você há coragem para proclamar a mensagem de salvação. A minha oração, honestamente, neste dia, é que os céus se abram sobre o meu coração, me dando este poder que houve na vida de Estevão. Eu e você precisamos do poder do Espírito Santo. Quando as janelas dos céus se abriram também para derramar do Espírito Santo, o Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa que faz maravilhas nos nossos dias. É a pessoa que continua realizando coisas extraordinárias por meio de vidas entregues, de vidas rendidas, de vidas que se colocam à disposição dEle. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor em Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão,
homem cheio da graça, sublinhe por favor, e do poder de Deus. Lembrem-se, cheio do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Deixa eu te dizer uma coisa. Não são as pessoas que realizam milagres. Não são as pessoas que realizam curas. É o Espírito Santo de Deus que usa pessoas. Que tipo de pessoas, pastor? Pessoas que se rendem. Pessoas que lutam com o pecado. Pessoas que se purificaram. Eu sei que muitas pessoas podem ter o Espírito Santo de Deus. Mas é diferente você ter e você ser cheio do Espírito Santo. E além de você ter ou você ser cheio, há uma outra categoria. É estar cheio do poder do Espírito Santo. Você lembra que na semana passada, Jesus entrou ao deserto cheio do Espírito Santo. Mas ele saiu do deserto no poder do Espírito Santo. Estevão agora não está apenas cheio, mas ele está cheio de poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus se derrama com poder, há milagres, há maravilhas, há ousadia. Não apenas nas curas, não apenas em coisas extraordinárias, mas principalmente na ousadia de proclamar a mensagem de salvação. Eu não sei se você já fez esta oração diante de Deus, ao dizer que Ele abre as janelas dos céus e te ensine para que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Deus está chamando eu e você, durante esses dias de procura, de arrependimento, porque o Senhor quer abrir as janelas dos céus para derramar poder para realizar os seus propósitos. Quando as janelas do céu se abrem, há manifestação das maravilhas de Deus por causa do poder do Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo também, ele é o penhor ou a garantia da nossa nova identidade. O Espírito Santo, ele vai trazer em você novos sentimentos. Ele vai trazer em você novas sensações, sim. Mas acima de sentimentos, ele vai confirmar em sua vida uma nova identidade, uma nova natureza. É isto que vai dizer Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Repare em que momento você recebe o Espírito. Repare em que instante o Espírito está sobre sua vida e o que ele faz dentro de você. Olha o que vai dizer Efésios 1, versículo 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia. Outras versões dizem que é o penhor, a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo de Deus, ele vem como um carimbo sobre sua vida, e ele é a garantia de que você pertence a Ele. Que coisa maravilhosa! Sabe como eu sei que eu nasci de novo? A minha vida nunca mais é a mesma. Qualquer pecado ou afastamento, a minha alma sente, porque o Espírito dentro de mim opera. Eu não consigo permanecer do jeito que eu estou. A culpa se instala. O peso das mãos de Deus vem sobre minha alma. Em mim só volta a ter paz na reconciliação com Cristo. Sabe por quê? Porque dentro de você existe o Espírito Santo. Foi colocado no dia que você creu e entregou a sua vida a Jesus.
Talvez você está ouvindo essa mensagem. Talvez ela chegou até você e você tem se afastado de Jesus. E no meio de toda esta tribulação, você tem lembrado dos ensinos de Cristo. Você vai reconhecer que você tem se afastado e que há muito tempo você tem perdido a alegria, o entusiasmo, o poder, e você está agora ouvindo a palavra de Deus e entendendo por que não há paz no teu coração, porque a Bíblia disse que Ele é a nossa paz, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa identidade, é o Espírito de Deus que é a nossa alegria. E aí você está ouvindo de Deus dizendo: meu filho, você me pertence, volta para casa como filho pródigo. Arrependa-se, reconheça seus erros, eu estou na tua vida. Quando você se arrepender e voltar para mim, você vai perceber que eu nunca deixei você. Apenas eu não tenho lugar porque você me apagou, porque você me entristeceu, porque você se afastou de mim. Você vai ouvir isto do Espírito Santo. Ele é a garantia de que você pertence a Ele. Ele está em você como um carimbo que não se apaga. É isto que Deus está dizendo. É a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem provê e capacita a minha vida com dons e habilidades extraordinárias. Eu acho isso fantástico, gente. Quando eu entreguei minha vida a Jesus com 15 anos, eu olhava para pessoas sendo usadas, pregando, cuidando, visitando, consolando, vivendo coisas extraordinárias. Eu olhava para a minha vida e dizia: Deus, eu sou tão pequeno. Eu não tenho habilidades, eu não tenho recursos. Eu não acredito que algum dia Deus poderia me usar. Mas quando eu me deparei com estes versículos de Deus afirmando que Ele é quem derrama as habilidades, as competências, que a Bíblia chama de dons, esperança veio no meu coração. Você é chamado por Deus e Ele capacita você para aquilo que Ele deseja realizar. Olha o que vai dizer as Escrituras: há diferente tipo de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferente tipo de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, repare bem, grife isso, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Não é a alguns, a cada um é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. E o texto continua dizendo: a um foi dados dons de línguas, de interpretação, sonhos, visões, curas. A cada um foi dado, a cada um inclui você, querido. Olha que notícia maravilhosa. Você pode estar dizendo: eu, pastor, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não tenho competência nenhuma, eu não sei fazer nada. Talvez você não perceba estas habilidades, porque ainda você não buscou o ser cheio do Espírito Santo. Talvez você não perceba, porque ainda a culpa governa a tua alma, porque você está preso aos pecados, e os pecados não deixam você enxergar, porque a Bíblia vai dizer, como Davi disse: o meu pecado está sempre diante de mim. E quando o pecado está sempre na nossa frente, nós não conseguimos perceber, não conseguimos entender o que nós já temos. Mas a Bíblia afirma a cada um. Eu quero te dizer neste dia: Jesus derramou o seu Espírito, e o Espírito Santo derramou dons, manifestação dele, capacidades, não para que você cresça, mas para que o nome dele seja exaltado. Deus deseja usar você, e quando você obedece, você percebe as capacidades de Deus sobre a sua vida. Eu quero te dizer que
eu tenho recebido, assim como muitas outras pessoas, a capacitação que vem dos altos céus sobre as nossas vidas. E você também pode receber. A Bíblia diz que Ele derramou sobre você dons. Então Ele provê, e Ele capacita, e Ele te dá habilidades. Quando as janelas do céu se abrem, querido, você recebe o poder de Deus. E neste poder há habilidades para abençoar a igreja de Jesus. Não esconda seu chamado. Não esconda os dons, não fique com medo de proclamar. Ele derramará a capacidade para você ser um instrumento nas suas mãos. Glória a Deus por isso. Em último lugar, o Espírito Santo é o próprio Deus. Quando as janelas do céu se abriram, em Atos capítulo 2, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, escolheu habitar dentro do ser humano. Olha o que vai dizer 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ele está dizendo, o meu corpo agora é templo do Espírito Santo. E esta foi uma promessa. Ele disse, eu vou habitar, não mais, em templos feitos por mãos de homens. Eu vou habitar em um templo feito pelas minhas próprias mãos. Lá em Gênesis, a Bíblia vai dizer que o homem foi feito pelas mãos de Deus. E é no nosso corpo que o Espírito Santo de Deus vai habitar. Sabe qual é o impacto disto na sua vida? É que o mal não está fora de nós. O problema não está fora de nós, está dentro de nós, e Deus sabe disso. Então, quando as janelas do céu se abriram, agora Ele derramou do seu poder dentro de nós, para que pelo Espírito Santo nós matemos todo desejo que vai contra Deus. Dentro de nós agora há uma batalha espiritual entre os desejos da carne, aquilo que Deus não quer, e os desejos do Espírito, aquilo que Deus quer. Se você for guiado pelo Espírito, você vai produzir amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas se você for guiado pela carne, vai produzir prostituição, adultério, imundícia, laxívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, briga, contenda, ciúmes, bebedices, glotonarias e coisas parecidas com essas. Mas se você se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus, a sua vida será diferente. A Bíblia vai dizer que agora o teu corpo é templo do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Deus está habitando em mim. Ele está aqui. Você pode dizer, se você um dia se entregou a Jesus, você pode dizer, Jesus está aqui. Talvez você que está nos ouvindo, você pode se perguntar, será que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Eu tenho dúvidas, eu estou confuso, eu não sei, eu me afastei. É o momento de você voltar para o Senhor. Ali mesmo onde você estiver, você pode voltar o seu coração e a sua mente para Deus e fazer a seguinte oração comigo. Senhor, hoje na Tua palavra eu ouvi que o Senhor abre as janelas dos céus para derramar do Teu Espírito agora no meu coração, no meu corpo, na minha mente, dentro da minha vida. E de verdade eu reconheço que eu preciso do Teu perdão, eu sou pecador. Eu tenho falhado, eu tenho me rebelado, eu tenho me distanciado, eu tenho feito coisas que não glorificam o Teu nome, e eu perdi a alegria da salvação, e eu não experimento mais daquilo que é o poder de Deus, mas hoje a Tua palavra
tem me alcançado e eu me arrependo e eu confesso os meus pecados. E eu quero te dizer, Espírito Santo de Deus, venha sobre mim. Oh Deus, perdoa os meus pecados. Vem sobre o meu corpo, sobre minha mente, sobre minhas mãos, sobre minha casa, sobre minha vida. E realiza a obra que só o Senhor pode fazer. Eu te dou o direito de controlar e governar a minha vida, porque eu desejo produzir os frutos do Espírito Santo de Deus. Se você fez esta oração de todo o seu coração, sinceramente e honestamente entregando a sua vida a Jesus, eu quero que você creia, como nós lemos em Efésios capítulo 1, o Espírito Santo acabou de selar a tua vida, te dizendo, você é meu, você me pertence. Creia nisso. Se você deseja alguma orientação, aconselhamento, oração, você pode escrever ali nos comentários. Se você preferir, você pode até deixar o seu contato de telefone. Nós vamos estar orando por você, entrar em contato com você. Tem o telefone da nossa secretaria pelo WhatsApp, você pode também entrar em contato com eles. Um dos pastores da nossa igreja vai entrar em contato, vai falar contigo. Podemos enviar para vocês os nossos materiais, o esboço desta mensagem, a fim de que você possa ser acompanhado. E assim que novamente o templo se abrir, você pode estar cultuando conosco durante esse tempo. Por agora, todos nos unimos em uma só direção, juntos louvando e adorando ao Senhor. Obrigado por você nos acompanhar. Você não vai embora ainda. Você pode louvar ao Senhor conosco, porque nós vamos ter esse tempo de oração. Antes de nós cantarmos, eu quero interceder por esse momento que o nosso país está vivendo e também por você. Você pode também colocar seus pedidos de oração. Assim que terminar a live, todos nós estamos reunidos, clamando ao Senhor pela sua vida. Amado Senhor, eu intercedo pelo nosso país. Eu oro, Senhor, nesse tempo, por tudo que nós estamos vivendo. São dias difíceis. São dias de apreensão, de incerteza, de insegurança, de medo. São dias de doença, Senhor. Mas nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor repreenda toda a doença. Repreenda todo o mal. Afaste de nós o medo, o pânico. Afaste de nós o coronavírus. Oh Deus, em nome de Jesus, basta uma ordem para que sobre as nossas vidas haja cura. Oh Deus, obrigado porque o Teu Espírito Santo está operando, agindo em muitas pessoas. Consagramos a vida do nosso país, clamamos pelos nossos presidentes, pelos governadores, pelos senadores, clamamos pelos deputados, clamamos, oh Deus, pelos prefeitos, clamamos pelos governadores, intercedemos pelas pessoas que tomam decisões. Clamamos pelas empresas, pelos empresários, pelos empregados, pelos autônomos, clamamos pelas famílias, clamamos pelos que estão doentes, clamamos por aqueles que precisam do Teu consolo, oramos pelos enlutados, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia deles. Que Teu Espírito Santo abrace cada pessoa que nos acompanha nesse instante. Que o Teu amor, Senhor, seja experimentado de forma como nunca antes foi. Abre as janelas dos céus, ó Pai, com a Tua cura. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louve o Senhor conosco durante esse tempo. Compartilhe esta celebração pelo YouTube, Facebook, o Instagram. Chame alguém que você entenda que precisa desta palavra. Foi muito bom ter você conosco. Que Deus abençoe grandemente. E hoje à noite tem mais uma nova série de mensagens, Oxigênio, trazendo esperança e fôlego para dias difíceis. Queremos que você se junte, vai ser uma mensagem diferente. Aguardamos você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que a graça de Jesus, as consolações do Espírito Santo e o amor do Deus do Pai esteja com todo. Deus seja louvado para todo sempre.